Programa Momento Gospel, Mão Amiga. Oferecimento Web Rádio Sinop, 100% Gospel. Uma alegria voltar a apresentar o seu programa Momento Gospel Mão Amiga, levando até você a boa palavra de Deus, a mensagem que liberta e transforma. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu coração. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus sobre o tema medo. Quem é que já não teve medo de alguma coisa, não é mesmo? O medo, às vezes, faz a gente sentir uma coisa tão diferente e ver até coisas ou ouvir coisas que, na verdade, não existem. O que é o medo? Da onde provém o medo? Por que o medo existe? Vamos ver à luz da palavra de Deus. Nós vamos para o intervalo, eu volto já já, fique ligado. Ele tem a mão amiga. Acesse www.radiosinop.com, a melhor música evangélica, mensagens e estudos da Palavra de Deus. Web Rádio Sinop, 100% gospel, você em sintonia com Deus. Ele tem a mão amiga. Voltamos aqui então com a mensagem da Palavra de Deus. O tema é o medo. Medo existe em qualquer lugar, em qualquer pessoa, né? A pessoa pode estar movida pelo medo. O medo, no sentido básico da palavra, o temor, o receio, o cuidado, ele é até certo ponto bom para se prevenir de alguma coisa. Por exemplo, você vai atravessar uma rua, você vai passar numa ponte, num lugar que é perigoso, você tem que ter um certo cuidado. Para isso, é muito bom ter esse receio, cuidado das coisas. Mas eu quero falar do medo no sentido forte da palavra, aquele medo desenfreado. Tudo tem medo. Eu não vou ali sozinho porque eu tenho medo. Medo do quê? Não sei, alguém pode me pegar, uma coisa assim, eu posso ser assaltado, ou alguém pode, enfim, querer intentar contra a minha vida. O medo tem sido a causa de destruição de muitas vidas, porque o medo vem através da insegurança, são caminhos, né, que vão trilhando até chegar neste momento. A base que nós temos aqui para falar para vocês é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. Agora, depende de cada um que vai ler, se der uma interpretação diferente para ela, pode levar a outro lugar. Então, quando lemos a palavra de Deus, nós temos que estar ligados com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos revela a palavra de Deus, que faz a gente entender a palavra de Deus. A pergunta é o seguinte: você tem medo? Medo do quê? Nós temos que falar sobre os nossos medos, né? E às vezes não contamos. Tenho medo de altura, tenho medo de barata, tenho medo de, sei lá, tantas coisas. E por falar em barata, né, é até um pouco cômico, porque você diz, quem pode ter medo de uma barata? Mas para muitos, uma barata é muito assustador. Então, nós vamos estudar hoje na Palavra de Deus o que é o medo e como vencer. A Palavra de Deus diz no Salmo 27, o versículo 1, quando o salmista Davi fala da angústia dele, do que ele estava vivendo e dos seus medos também, né? Ele coloca da seguinte maneira: o Senhor é a minha luz. Então, ele coloca logo de início, o Senhor é a minha luz. Depois ele diz assim, e a minha salvação.
depois ele põe a frase: a quem temerei? Ou de quem terei medo? O Senhor é a minha força, ou melhor, o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então veja que ele coloca 3 coisas aqui. Rapidamente a gente pode verificar isso. Primeiro, o Senhor é minha luz, o Senhor é a minha salvação e o Senhor é a força da minha vida. E depois ele faz uma pergunta: de quem me recearei? Então nós vemos aqui, ele continua dizendo, né? No verso 2 diz assim: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Está falando do poder de Deus e assim por diante, né? E ainda o 3 diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então veja bem que a fé no Senhor Jesus afugenta o medo. Nós vamos ver aqui que o amor afugenta o medo. Daqui um pouquinho eu já vou ler este versículo. Mas só para encerrar o comentário, pelo menos fazer a ideia do comentário deste versículo aqui, o salmista estava falando sobre os aspectos da confiança em Deus. Então, a confiança que nós temos em Deus é que vai determinar se temos ou não medo. Porque o medo não faz parte da pessoa que acredita, que crê em Deus. E preste bem atenção, eu estou falando daquele medo exagerado, do medo que é prejudicial. O medo no que diz respeito a ter cuidado, a ser prudente, ter receio de alguma coisa no sentido de se proteger é diferente. Eu estou dizendo aquela coisa horrível, aquele medo que é mais um pânico, né? No sentido da palavra. Então o salmista, ele declara perante Deus e perante o mundo, vamos dizer, dizendo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, o Senhor é a força da minha vida. Oh, glória a Deus! Se você e eu pudermos declarar isso, o medo, vai para longe de nós, porque ele não vai aguentar. Vamos para uma outra citação que eu tenho aqui. Deixe-me ver aqui, que eu anotei. Primeira carta de João, no capítulo de número 4, e o verso 18, falando da verdadeira natureza do amor, diz assim: na caridade, ou no amor, não há temor. Antes, a perfeita caridade, ou o perfeito amor, lança fora o temor, ou o medo. São traduções diferentes, né? Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade, ou em amor. Então, este versículo dá para perceber claramente que o amor lança fora o temor, o medo. E este amor nós só conseguimos em Jesus. Somente Deus é que pode, através de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, trazer para nós esta garantia. E aí você diz: pastor, a minha vida já virou um tormento, eu tenho medo de tudo, eu tenho medo que os meus filhos tenham algum acidente, que fiquem doentes, eu tenho medo de tudo. E há um processo, que eu não quero entrar neste detalhe para não mistificar muito, mas a área psicológica da nossa vida é tremenda. Se nós tivermos medo ou receio de alguma coisa e ficarmos alimentando isso, a grande verdade é que o nosso cérebro não sabe se isso é bom ou ruim para nós. E aí nós vamos ficar trazendo para a nossa vida coisas que nós não queremos. Por isso que a Bíblia diz assim, e eu insisto nesta palavra, já falei isso várias vezes em outras programações, né? Que a Bíblia diz assim: tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, nisto pensai. Então, não pense coisa ruim, pense coisa boa, porque isso é uma alavanca da tua fé. Isso você vai
mostrar mais força de fé diante de Deus. Jó, ele disse assim: o que eu temia me aconteceu. O que Jó temia? Tudo que aconteceu com ele, você lê no livro de Jó, é horrível. A única coisa que sobrou foi a mulher dele, e ainda disse para ele da seguinte maneira: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Até quando você vai reter a tua sinceridade? Então veja bem, não tenha medo, tá? Tenha sim um grande amor de Deus, deixe o grande amor de Deus envolver a sua vida, porque ele afugenta o medo. Olha o que diz aqui outra palavra. Está registrado na segunda epístola de Paulo a Timóteo, que diz da seguinte maneira, no capítulo 1, verso de número 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Essa palavra é muito linda, né? Veja bem, eu vou traduzir o temor aqui como medo, né? E diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Veja bem, fortaleza, amor e moderação. Nós precisamos entender que se Deus estiver junto com a gente, dentro do nosso coração, não há o que temer. Lógico, não vamos sair como super-homem por aí, dizendo, agora eu posso isso, posso aquilo, e vou fazer coisas que não devem. Não é assim que eu estou dizendo. Eu estou dizendo no dia a dia, quando eu e você, com responsabilidade, precisamos estar debaixo da graça de Deus para dar as respostas da vida, tá? Então, eu quero orar daqui um pouquinho por você, para que esse medo seja tirado para a glória do nome de Jesus. Eu volto já, fique ligado. Ele tem a mão amiga. Acesse www.radiosinope.com, a melhor música evangélica, mensagens e estudos da Palavra de Deus. Web Rádio Sinop, 100% gospel, você em sintonia com Deus. Ele tem a mão amiga. E agora, neste momento, eu quero orar por você que está tendo problemas com medo. Eu sei que você ouviu a mensagem de Deus, você entendeu a palavra de Deus e agora vai orar comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te adoramos na beleza de tua santidade. Abençoa, Senhor, essa pessoa que está nos assistindo ou nos ouvindo pela rádio ou pelas redes sociais. Senhor, que está ligado não somente nas redes sociais, mas no trono da tua graça e está enfrentando esta síndrome de medo, este pânico terrível, que tudo tem medo, tudo não consegue enfrentar. Nós declaramos que tudo isso seja colocado por terra em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Sinta a presença de Deus e a bênção de Deus na tua vida. E o amor de Deus afugentará o medo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Você pode nos sintonizar pela rádio, é a radiosinop.com. É muito fácil, você já ouviu as propagandas aí, sintonize, fique em sintonia ouvindo a palavra de Deus, ouvindo hinos, e nós estamos aqui levando esta palavra que liberta, que transforma a tua vida, tá? Se você precisar de ser atendido, se você não tem uma liderança espiritual na tua vida e desejar oração, ligue para o telefone 669-9977-7788. Viu como é fácil? Ligue para mim, eu terei a maior alegria de orar por você, de ouvir você e te dar uma palavra de aconselhamento. Envie mensagens para que você possa divulgar este trabalho que nós estamos fazendo. Nós não temos finalidade lucrativa. A nossa finalidade neste programa é levar a mensagem da palavra de Deus até o teu coração. Portanto, fale para alguém. Procure uma igreja próxima da tua casa. Leve alguém.
leve alguém aos pés de Jesus. Não vá sozinho, leve alguém. Deus abençoe. Nós voltamos na outra oportunidade. Um abraço. Programa Momento Gospel, Mão Amiga. Oferecimento Web Rádio Sinop, 100% Gospel.